Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do NS Futebol. Seguinte, dia de reflexões sobre a seleção brasileira e principalmente sobre Neymar Júnior, tá? E aí eu vou fazer pontos e contrapontos, não serei favorável ou desfavorável propositalmente a nenhum dos lados, tá bom? Vamos começar colocando a casa em ordem, que é sempre importante, tá? Em termos de argumentação. Por que eu falo que é importante colocar a casa em ordem? Quando a gente fala do período do Diniz na seleção e quando a gente fala do período do Tite na seleção, não tem como comparar as coisas de pontos de partida diferentes. Então assim, o que a gente pode comparar do que aconteceu já com o Diniz do que aconteceu com o Tite? Basicamente os jogos contra as mesmas seleções, nos mesmos cenários, só. Iago, mas isso não é muito pouco? Por quê? Porque tem pouco trabalho do Diniz feito. Então, esse é o primeiro cenário de argumentação que é muito importante, tá? Onde que a gente pode comparar? O Brasil realizou já 3 jogos nessa eliminatória, um jogo contra a Venezuela em casa, um jogo contra a Bolívia em casa e um jogo contra o Peru fora, né? O Brasil foi pegar o Peru lá, ele fora de casa. Quando a gente vai olhar os resultados do Tite, vamos dar uma olhada de como foram os resultados, tá? O Brasil jogando em casa, esta linha aqui, tá? O Brasil venceu a Bolívia por 5-0, em casa com o Tite. O Brasil venceu com o Diniz 5-1. A diferença é essa. Não é que foi um bom jogo do Diniz ou que nesse jogo foi um bom jogo do Tite. A diferença de equipes é mais ou menos a mesma. Você não teve uma mudança radical na seleção brasileira, em termos de estrutura, né, assim, de elenco, e você também não teve uma mudança radical na Bolívia. Então, assim, vai ser essa a diferença no caso mesmo. Brasil e Venezuela, jogo de ontem, 1-0 para o Brasil. Então, jogando em casa, 1-0. Ontem, 1-1. Resultado é parecido? Por quê? Porque são as mesmas dificuldades. As mesmas dificuldades. Então, quando a gente vai olhar os resultados, você vai ver uma Venezuela mais retrancada, o Brasil com dificuldade de quebrar as linhas, o Brasil sempre teve essa dificuldade. A gente já falou aqui no NS Futebol sobre as dificuldades que o Brasil tem em relação aos jogadores. São jogadores que precisam percorrer espaço mais do que receber essa bola no pé. Então assim, o Vinícius Júnior prefere 1 contra 1 em velocidade. Na hora que ele tiver que fazer 1 contra 1 para a linha de fundo com mais 2 caras marcando, não vai dar certo. O Rodrigo precisa desse 1 contra 1 em velocidade. Na hora que ele tiver que fazer 1 contra 1 com um apoio de 2 caras na frente, todo mundo fechando ele, não vai dar certo, ou tende a não dar certo. E não adianta você aglomerar gente ao redor, porque conforme você vai aglomerando gente ao redor, você vai dificultando a ação do cara. Se o cara gosta de fazer 1 contra 1 com liberdade pela ponta e você coloca mais 4 caras junto com ele, você só aumentou a dificuldade. Então assim, as dificuldades que o Brasil vai tendo contra a Bolívia, Venezuela e depois ali o Peru, o Brasil venceu 1-0, o Brasil venceu por 4-2 esse jogo. Então assim, vamos olhar esse cenário com um cenário muito próximo. Acho sim que de fato, em termos de resultado, está piorando em relação ao que tinha. É uma grande piora? Não, não é uma grande piora. Mas a gente tem que ressaltar um ponto também. Esse trabalho que a gente está comparando do Tite, né, início de ciclo, né, ciclo anterior, esse ciclo, era um trabalho que já vinha da metade do ciclo anterior, para a Copa de 2018. Então, o Tite já conhecia o elenco, já conhecia que já tinha resultado, já tinha feito, já tinha uma outra bagagem, uma outra experiência que o Diniz não tem. Tá? E a equipe estava numa organização já vinda pelo menos de 2 anos prévios para depois jogar essa eliminatória, começo dessa eliminatória, e agora é um novo trabalho do zero. Então, sim, vamos guardar as proporções. O Diniz não é um burro, como diria Farid Germano Filho, né? Burro, não é um burro. Mas também, né, não é o gênio da bola. Então, assim, não é nem A nem B. Não é um cara que veio, que vai revolucionar tudo e que vai modificar tudo. A CBF continua a mesma, o futebol brasileiro continua exatamente o mesmo, a desorganização continua a mesma, tudo continua a mesma coisa, tá? A única coisa é que a gente tem uma esperança num novo salvador da pátria. A gente tinha esperança em 2016 ou 2017, quando o Tite assumiu, que o Tite fosse o salvador da pátria. Agora a gente passa a ter a esperança que o Diniz seja o salvador da pátria. Não mudou, só mudou a figura do salvador, só. De resto, mais nada.
tá? Então esse é o primeiro ponto. O Brasil foi muito mal, muito bem, encontrou as mesmas dificuldades, só não soube converter uma coisa que tinha convertido com o Tite, que era não sofrer gol. O Brasil não se expunha àquele nível de contra-ataque que sofreu principalmente no segundo tempo, às vezes com a Venezuela em superioridade numérica. O Brasil não tinha isso. O Brasil passa a ter. Por quê? Porque é a escolha do treinador. Então assim, é um jeito que o Diniz joga que é muito próximo ao que o Fluminense faz. Quem é torcedor do Fluminense sabe. Ou encaixa logo um gol para ficar tranquilo, eu falei logo, é logo no começo mesmo, ou ao final do jogo, marcando pressão, indo para cima, não tem gás para sustentar aquele jogo. É muito difícil, ainda mais vindo na data FIFA, que os jogadores já estão exaustos com os jogos das equipes, tá? Então tem tudo isso a se pensar, tá? Esse eu acho que é o primeiro ponto de reflexão, principalmente reflexão acerca do Diniz ou acerca do comando da seleção, tá? Esse é o primeiro ponto. Por que eu coloquei esse como primeiro ponto e ponto de partida? Porque interfere diretamente nesse segundo ponto, tá? Que é o Neymar. E aí eu vou fazer uma crítica à imprensa, não ao Neymar, tá? Ao Neymar todas as críticas já foram feitas, então eu não vou ficar remoendo mais do mesmo. Mas à imprensa eu vou fazer uma crítica. A Arábia Saudita não pode ser muleta para a gente falar que o Neymar não está performando. O zagueiro titular da seleção da Espanha é o Laporte. Está na Arábia. Cristiano Ronaldo está falando em jogar a Copa de 2026 e assim, provavelmente se nada mudar muito, joga a Copa de 2026. Está na Arábia. Outros jogadores estão performando bem na Arábia. Vale ressaltar, se vocês estão assistindo os jogos do Arabão 2023-24, Malcom está bem. Mesmo o time do Neymar. Malcom está bem. Michael está bem. Assim, nada espetacular, mas está bem. Neymar não tá. O Mitrovic não tá. O Malcom tá. E aí é uma questão simples. Se eu tenho um conjunto de jogadores que estão bem lá, e estão indo prestar serviço às seleções, ou pelo menos o Malcom, por exemplo, poderia estar na lista da seleção sem nenhum problema, em relação ao que se tem hoje disponível como ponta direita, ele não perde muito para Rafinha, talvez ali para o Rodrigo, mas é uma questão mais hoje de nome do que necessariamente de comparação de futebol. Mas o Malcom tá bem. É uma questão de postura, gente. É uma questão de postura. Então, assim, quando a gente fala que o Neymar tá mal, a gente pode fazer uma série de contextualizações que são importantes. O Neymar, nesse momento, teve lesão, né? Antes do Paris Saint-Germain ter vendido ele, teve uma lesão. Nessa lesão, uma lesão grave, ficou um tempo afastado do futebol. Voltou cedo demais, né, naquele amistoso do Paris Saint-Germain, machucou de novo, depois foi voltar no Campeonato Árabe e não adquiriu ritmo. Então temos um ponto aí, tá? Então assim, a falta de ritmo dele é visível, mas não tem nada a ver com a Arábia. Não tem nada a ver com a Arábia. Senão todo mundo estaria assim. Esse é o ponto de partida. Se fosse uma questão de causa e efeito da Arábia com o Neymar ou da Arábia com qualquer jogador, os jogadores pisavam lá, caíam o nível. Cristiano Ronaldo não caiu o nível. Está caindo o nível por conta da idade. A gente viu isso no United e está vendo isso lá. Então são cenários diferentes. Mas você vê que por conta da idade a mobilidade não é a mesma, o percurso não é o mesmo do campo. Começa a ter um outro caminho. Mas tudo bem. É um direito dele. Quando a gente vai... Aliás, esse meme do Zidane cabeceando no Neymar, assim, obviamente é uma simulação de uma agressão, né? Não agridam as pessoas, mas é muito divertido, tá? Se você tem isso, né? Se você tem essa responsabilidade de se preparar, e eu não estou falando do Neymar não ter, tá? A gente vai chegar lá. Mas se você tem essa responsabilidade de se preparar, o local onde você joga, tanto faz como tanto fez. O confronto é mais difícil. Claro que é. O confronto na França é mais difícil do que na Arábia. O confronto na Espanha é mais difícil do que na Arábia. De fato é. Mas assim, o Messi está jogando muito bem nos Estados Unidos.
e quando vem pra cá joga bem. Fez 45 minutos ontem, 35 minutos ontem com a Argentina, bem. Assim, nada de excepcional, nada de muito Messi, mas fez um bom jogo. Tá nos Estados Unidos também, não há nada muito à frente da Arábia. Aliás, há de se convir por vezes até pior que a Arábia. Em termos de futebol, né, assim, sem clichês sociais, tá? Em termos de futebol, nada muito à frente da Arábia. Deve ser mesmo nível ou abaixo. A questão é que o Messi está lá se preparando. O Messi fala para o time dele fazer uma excursão porque ele precisa jogar não sei quantos meses. O Neymar tira férias e chega atrasado na seleção. Assim, é um perfil diferente. E aí eu vou chegar numa reflexão que eu acho que ela é bem importante para isso. O Neymar não é pipoqueiro. Aí a questão da pipoca já discutiram, errado, beleza. Tá? Não vamos entrar nessa seara que não é a seara do futebol. É a seara criminal, se tiver, e ir para criminal, tá? Vamos fazer uma seguinte reflexão. Há uma diferença entre ganhar e jogar. O Neymar é um cara que quer ganhar. Então, se você pega o comportamento dele, ele quer ganhar na discussão, ele quer ganhar no bate-boca, ele quer ganhar na trombada. Na trombada que eu digo fora do lance de bola, que o cara vai falar com ele e já dá um empurrão. Ele quer ganhar na trombada, ele quer ganhar no grito, ele quer ganhar com a bola no pé, ele quer ganhar chutando mais vezes. É um cara que quer ganhar. Há uma diferença entre o cara que quer ganhar e o cara que acredita no processo para ganhar, no caminho para ganhar. Exemplo, Cristiano Ronaldo. Garante o sucesso, garante ganhar a Copa do Mundo, o Cristiano se preparar? Não, porque obviamente são 7 jogos perdidos no meio do calendário, com você já cansado geralmente, ou numa faixa etária mais alta para não estar tão cansado como vai ser o caso do Cristiano, e 7 jogos é um inferno para você jogar, tá? Então vamos ser honestos também que não é tão fácil assim, não é só se preparar que vai. Mas mesmo assim, faz sentido a preparação. E por vezes o Neymar me parece muito mais querer ganhar do que se preparar para ganhar. E isso passa pelo caminho positivo que ele fez para a Copa do Mundo passado. Nos 6 meses que ele tirou para se preparar mesmo, para levar a sério todos os jogos do Paris Saint-Germain na competição, mesmo os jogos sendo uma merda, ele fez grandes jogos. Grandes jogos. Não é tão difícil jogar contra o Clermont. Concordo plenamente com você. Não é tão difícil jogar contra o Clermont. Mas ele levou a sério jogar contra o Clermont. Ele vai lá e faz 2, 3. Ou ele vai lá e dá uma assistência. Ou ele vai lá e dá um carrinho. Ou ele vai lá e marca. Ou ele vai lá... E ele, Messi e Mbappé fizeram isso na primeira parte da temporada europeia, né, antes da Copa do Mundo. Então, não é a Arábia. Tá? Você pode ter 500 críticas à Arábia e eu também vou ter, tá? Assim como eu tenho com os Estados Unidos e com a Europa também, tá? Só para deixar claro. Os árabes são ruins? Historicamente não são só eles, né? Então vamos, né, como diria uma grande professora minha, congela, né? Mas é um ponto importante, que é o seguinte: ou você se prepara para isso, ou você vai ter que ganhar no grito. Ou você se prepara, ou você começa a organizar as coisas, ou você começa a organizar o teu corpo para enfrentar desafios, mesmo onde eles de fato não existam, né? Então assim, e onde que eu falo esse enfrentar desafio mesmo onde não existam? É basicamente você levar a sério o jogo, é focar no jogo. O Neymar está preocupado com o árbitro, o Neymar está preocupado com o jogador adversário, não no sentido de confronto direto, mas de bate-boca. O Neymar está preocupado com a torcida, o Neymar está preocupado com a vaia, o Neymar está preocupado, e eu não estou falando da pipoca específica, tá? O Neymar está preocupado com esse tipo de situação, com a forma como vem ele no Brasil. Tá, e o jogo, né? E o jogo? E o jogo, Ney? E o jogo? Tudo bem, tá tudo preocupado, eu entendo, é uma porcaria mesmo, os caras pegam no teu pé, suave. E o jogo? Esse é o grande ponto. Então assim, quando eu olho para o Neymar hoje e faço essa reflexão, é um cara que quer muito ganhar, mas que ao mesmo tempo não quer se preparar para ganhar, ou seja, não quer assumir o sofrimento. E aí pode ser que ele ganhe, tá? Não estou falando que não vai ganhar e que por causa dele o Brasil não ganhe,
Pode ser que o Brasil ganhe, são 7 jogos numa Copa do Mundo que o Brasil já está classificado. Vai ganhar, pode ser que ganhe. Torço para ganhar, inclusive. Mas ao mesmo tempo, a chance é menor, sem se preparar. E aí, você vai ver no comportamento do Mbappé, por exemplo, sem entrar na seara, que obviamente o Mbappé é o outro cara que é perseguido aqui no Brasil, mas sem entrar na seara, fica claro que o cara fica puto. O cara tá querendo ganhar do Clemon e tá ficando puto com o Dilron, porra. Você imagina o cara olhando pro campo e vendo o Neymar brigando com o árbitro e não focando no jogo. O cara chega e fica puto, ué. Daqui a pouco é que a gente não tem uma liderança nesse nível, como tem a França, por exemplo, com o Mbappé. Se o Vinícius Júnior assume a liderança, uma hora esse excesso de provocação, reclamação disso, daquilo, uma hora o Vinícius Júnior, que, por exemplo, é tão habilidoso quanto o Neymar, sofre tanta falta quanto, é tão perseguido quanto, e obviamente por N motivos, né? Assim, obviamente não justificáveis, mas N motivos, o Vinícius vai ficar puto, o Rodrigo vai ficar puto, o Marquinhos vai ficar puto. Porra, toda hora é isso. Então assim, há de se colocar as coisas no seu devido lugar. Neymar vem de uma lesão, parte da performance dele mais baixa é por conta disso, precisa recuperar ritmo de jogo e para isso vai precisar levar a sério o Campeonato Árabe. Se jogar como está jogando no Campeonato Árabe, não mereceria convocação. E esse negócio, para finalizar agora o vídeo de vez, e esse negócio de seleção brasileira ser convocada por nome é de fuder. Seleção brasileira convocada por nome não dá. Uma coisa é você, sei lá, não ter um cara da posição. E eu entendo. Então, assim, vai o Danilo, por exemplo, que não é um dos melhores laterais direitos do mundo, mas você não tem na lista outros bons laterais direitos. Você não está com 15 laterais direitos. Meio campista, outro atacante, tem. O esforço que fizeram para levar o Neymar não fizeram para levar o Martinelli. Então assim, esse tipo de coisa vai minando o grupo. Por quê? Porque no Brasil a gente tem a expressão, e a gente volta ao ponto inicial desse vídeo, que é do salvador da pátria. Foi o Tite, foi o Diniz, foi o Kaká, foi o Neymar, foi o Pato, foi o Ganso, foi o... pegar mais algum grande jogador que teve, foi agora o próprio Vinícius Júnior na última Copa, né? Nossa, ele está arrebentando no Real Madrid, ele vai arrebentar na Copa. E aí você vai indo. É o Richarlison. Não, poxa, ele fez 500 gols. Pô, mas no campeonato inglês ele não está fazendo nenhum. Uma hora cai a média, é normal. Ele não é o artilheiro da competição. Pô, não, agora é o Pedro. O cara tá fazendo gol pra caramba no Flamengo. Pô, ele jogou carioca. Ele tem 27 gols na temporada. Mas pega o recorte brasileiro e pega o recorte restante da temporada. Então, assim, são coisas que a gente passa a ter como salvador da pátria e menos de processo. É óbvio, não é para perder a essência do futebol brasileiro ou qualquer porcaria conceitual que seja isso. Mas, basicamente, é para você ter a noção, a mínima noção, de que não é assim que se produz um futebol. Não é levando o futebol como se a cada véspera de jogo a gente fosse reunir e as coisas fossem progredir. Há de se colocar o Neymar no devido lugar. E quando eu falo colocar o Neymar no devido lugar, não é tratar ele mal, é tratar ele assim como trata-se os outros. Então o Neymar não está em condição de jogar ou está precisando recuperar ritmo de jogo, beleza. Qual que foi o tratamento com o Martinelli? Não levou. Beleza, não leva o Neymar. Ah, mas o Neymar é o melhor jogador que a gente tem. Prove. Eu trabalho com 500 mil scouts aqui. Prova que o Neymar é o melhor jogador brasileiro que a gente tem. Na posição. Então assim, não dá. O Paquetá tá jogando melhor que ele e o caso de aposta já está bem resolvido. Assim, bem resolvido. Já passou-se meses e não voltou o cara. Paquetá pode voltar. Tem um meio. A gente tem o Gerson, que tá indo bem no Flamengo, apesar de não ter jogado bem ontem.
Tem outros jogadores na fila. Então, assim, a seleção brasileira dependeu do Romário? Dependeu, mas na hora que o Romário saiu, deu-se conta. Dependeu do Ronaldo Fenômeno? Dependeu. Dependeu do Ronaldinho Gaúcho? Dependeu. Dependeu do Kaká? Dependeu. Vai depender do Neymar? Vai depender do Vinícius? Vai, provavelmente. Assim como a França depende do Mbappé, a Argentina do Messi. Mas contar um negócio para vocês, a história passa e os problemas são solucionados a partir do momento que você encara eles. Véio. Então assim, Neymar não está em condição? Não convoca. Neymar está em condição, está jogando bem, está fazendo para merecer? Convoque. É básico, não tem muito para onde fugir a partir disso, beleza? Espero muito que vocês tenham gostado dessa reflexão pós-Copa do Mundo, pós-eliminatórias da Copa do Mundo, nesse primeiro jogo. Mas, se gostou, curta, comente e compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. E, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência e valeu, até a próxima.